Com a agulha com que tricotamos a nossa camisola Maria Riscas e com a sobra de um dos novelos de Maria Alva, vamos montar 40 malhas. E tenho as 40 malhas na minha agulha. Pode parecer que fica largo, mas como vamos fazer um ponto duplo, digamos que é como se tivéssemos 20 malhas para cada lado, o lado direito e o lado correspondente ao avesso. O tricô duplo é um tricô que deixa um tecido reversível, ou seja, fica exatamente igual de um lado e do outro, fica com dois lados direitos, digamos assim, e fica também fica oco, fica como se fosse um tubo. Daí temos que, para uma largura pretendida, para uma largura interessante para servir de tapa-orelhas, temos que sempre tricotar com quase o dobro, neste caso, ou o dobro do que pretendíamos em termos de largura final. Então, montar 40 malhas. É a minha sugestão, mas se quiserem depois mais largo, também podem tricotar com mais malhas, montar mais malhas, neste caso desde que seja um número par, isso é que é fundamental. Se quiserem depois fazer com outra grossura de agulha ou com outro fio, ter sempre em atenção que precisam só de um número par de malhas. Então a montagem está feita. A partir de agora vamos começar aqui o ponto duplo, que é bastante simples. Então, tricotamos a primeira malha em meia, depois colocamos o fio aqui para a frente e inserimos a agulha como se fôssemos tricotar liga, mas não tricotamos, deslizamos só a malha para a agulha direita. Depois colocamos o fio cá para trás para tricotar malha de meia. E colocamos o fio cá para a frente para agarrar esta malhinha, para deslizá-la para a agulha esquerda sem tricotar. Mais uma vez, malha de meia e desliza a próxima malha, tem que ser com o fio pela frente, como se fôssemos tricotar liga, e deslizamos a malha para a agulha direita. E continuamos neste ritmo de tricotar meia, desliza a malha para a agulha direita como se fôssemos tricotar liga. Continuamos neste ritmo até ao fim da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, tricotamos as últimas duas, portanto continuamos com o mesmo ritmo, malha de meia, e a última deslizamos simplesmente para a agulha direita. Viramos o trabalho e continuamos a tricotar exatamente da mesma maneira, ou seja, a primeira malha tricotamos em meia e esta malha aqui, que está aqui com esta pontinha horizontal, que se estivéssemos a tricotar um ponto canelado seria para tricotar liga, mas não vamos tricotar um ponto canelado, portanto vamos só deslizar a malha com o fio pela frente, vamos deslizar a malha para a agulha direita. E agora tricotamos meia
e deslizamos a malha. E continuamos exatamente neste ritmo até ao fim da carreira. E quando chegamos ao fim, fazemos exatamente malha de meia e a última malha desliza. Portanto, o padrão do ponto é sempre este, tricotar sempre cada carreira, começando com a malha de meia e termina sempre com uma malha em que desliza para a agulha direita. O que acontece é que este trabalho não desenvolve tão rapidamente como um ponto jersey ou um ponto canelado. Isto porquê? Porque estas duas carreirinhas que se fez equivale, na verdade, em termos de tamanho, equivale a uma carreira. Então ele desenvolve um bocadinho mais lentamente. Então não vamos ver desenvolver o trabalho tão rápido. Mas aqui o que se nota é que já está a começar a estreitar. Começou a estreitar aqui a largura aqui da fita. Mas agora é continuar sempre neste ritmo até chegarmos ao comprimento para a nossa fita. Ou seja, fazemos o comprimento à circunferência desejada para a nossa cabeça. Temos que medir primeiro o comprimento da nossa cabeça e depois também vamos medindo, vamos colocando isto à volta da nossa cabeça e vamos medindo. Portanto, é só isso, não achem estranho isto nunca mais desenvolver, porque é mesmo assim neste ponto, mas depois vai ficar muito fofinho, vai ficar um ponto muito fofinho e quentinho, porque fica um ponto duplo, fica uma malha dupla. Eu vou fazer aqui mais um bocadinho para vos mostrar, já cá venho mostrar e depois também já cá venho mostrar a minha fita pronta. E já fiz aqui um bocadinho da minha fita, tricotando sempre o mesmo ritmo, ou seja, uma malha de meio e deslizando a próxima malha para a agulha direita, e vou virar o trabalho para ver. E está assim, portanto está a ficar um ponto reversível. Pronto, e ele começa a ficar oquinho, assim ainda não dá muito para perceber, mas depois, à medida que o trabalho vai crescendo, vão percebendo que ele vai ficando oco aqui. E as malhas ficam assim com este aspecto. Pronto, agora é continuar a tricotar neste ritmo até ao comprimento desejado. Bom tricô. E já venho mostrar a minha fita. Até já. Já estou mesmo aqui a chegar ao comprimento desejado, faltam-me só mais uma ou duas carreirinhas e ele fica assim, fica oco, pronto. Ok, pronto, fica assim. Pronto, e assim fica reversível tanto de um lado como do outro. Já tenho quase o comprimento da minha cabeça, vou só fazer aqui mais 2 ou 3 carreirinhas, portanto já medi, tenho que ir medindo à volta da cabeça para ver qual é o comprimento desejado. E agora vou fazer mais 2 carreirinhas e depois vou rematar todas as malhas. Então, vou rematar, eu vou fazer o meu remate sempre em liga, para depois me facilitar um bocadinho mais a costura, que é para fazer a seguir, para terminar a união do tapa-orelhas da fita. Portanto, vou fazer sempre assim o remate em liga, assim. E vou acabar e depois já cá venho fazer mostrar como faço a união para fazer aqui a costura.
vamos agora fazer a costura do tapa-orelhas. Portanto, finalizei. Eu deixei um bocadinho mais curtinho, assim mesmo, aqui assim, porque depois a malha vai alargando, principalmente neste fio vai alargando um bocadinho e eu tenho medo que alargue demais, então fiz mesmo assim a ajustinha, como é lá, dá para esticar um bocadinho mais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar a câmera. Então, eu vou aqui agarrar, tenho aqui, portanto vou aqui agarrar na minha fita e vou dobrar assim esta e assim esta, assim, ok? E agora vou emparelhar aqui, assim, para ficar uma espécie de zigue-zague, ok? O que é que eu agora tenho que fazer? Tenho que unir aqui, assim. E o que é que vai acontecer? Eu vou costurar isto aqui, vou costurar. Então, vou pegar aqui na minha agulha, aqui, e eu deixei aqui um fio grandito, e agora vou pegar aqui, assim, e vou puxar o fio devagar, com gentileza, e vou fazendo assim estes zigue-zagues para cima, para baixo, alternando aqui o fio. Vou aproveitar aqui esta saliência destas malhinhas, aqui também, e aqui também, e aqui também. Portanto, apanho, são 4 tiras, não é? São 4 tecidos, e eu tenho que os apanhar aos 4. E vou repetindo sempre, segurando assim, portanto, tenho aqui o meu dedo polegar, o meu dedo indicador, e vou segurando assim a minha fita, para controlar melhor o movimento e na costura. Para fazer com calma, não puxar demasiado o fio, mas também não o deixar demasiado laço. Portanto, vocês aqui têm que ter um bocadinho de sensibilidade e perceber se está a ficar bem fixa a costura. Pronto, é assim. A vantagem de sermos nós a fazer também é depois, ou com o uso, podemos ir depois ajustando esta costura, se queremos uma costura um bocadinho mais fechada e apertada, tá bem? Portanto, vamos aqui, ok. Ora, aqui tenho que puxar um bocadinho mais, está a ficar aqui demasiado largo, e então eu puxo aqui um bocadinho, portanto, não está perfeito, mas acho que vai ficar muito funcional e bonito. Ok. Agora aqui, ter este cuidado para apanhar aqui todas as pontinhas. Há aqui um fio que eu vou puxar aqui para... Ok. Ui. Pronto. E agora, antes de fazer o remate do fio, ou seja, antes de rematar o fio, vou virar assim do avesso, do direito, porque esta parte fica para o avesso, e temos
a nossa fita. Vai ficar assim, com este aspecto, e depois ela vai encaixar. E pronto, ficamos com a nossa fita. Fica pronta. E é só isso, agora vou só aqui dar um rematezinho para cá outra vez, e remato e corto o fio e fica feito.